Ontem eu vi um vídeo que eu achei uma porcaria, mas depois eu fiquei refletindo acerca daquilo e me rendeu boas reflexões. Vai me render esse vídeo aqui. Nele, tinham três caras muito fortes, esses caras marombeiros, assim, grandão, querendo pegar saco de cimento. Cada saco de cimento pesa 50 quilos. Os caras estavam tentando pegar 4, ou seja, 200 quilos aqui. Cara, é bastante difícil fazer isso, é muito pesado. Se você já pegou um saco de cimento, você sabe que é muito pesado. Os caras estão tentando pegar 4. E isso, logicamente, né, pra mim já é uma estupidez por si só, porque você fica pensando assim, cara, não tem porquê, né? A gente tá na época da inteligência artificial, meu Deus do céu. Computação quântica, a gente já passou por isso, né? Tem como você pegar esse peso aí, sem precisar você arrebentar sua coluna, nada disso. A gente já pensou, ou seja, a gente já fez força mental para não ter que fazer força no braço. Só que aquilo me fez pensar um pouco mais, né? Esses prodígios de força, né, de capacidade física, de quem corre mais rápido, quem nada mais rápido, é uma coisa que atrai muito, né, o ser humano. E eu fiquei pensando nisso, falei, cara, por que será, né? E aí eu comecei a pensar que a gente é muito parecido com as pessoas de tempos atrás. Eu lembro de assistir um filme chamado Coração Valente, se você não assistiu, é um puta filme, filmaço, cara, com Mel Gibson, foda. E nessa época, era tipo 1200, sei lá, assim, faz muito tempo já, na Escócia eles tinham um concurso ali de quem jogava tora mais longe, quem arremessava uma pedra mais longe e tudo mais. E a mesma coisa, né? Quem é mais forte, quem é mais etc. Eu fiquei pensando, caralho, a gente é muito igual às pessoas de antes, né, cara? A gente não mudou muito, a gente é muito parecido, realmente. E eu fiquei pensando nisso, falei, cara, realmente a gente é muito parecido, porque naquela época a gente queria saber quem era mais forte, a gente continua querendo saber. E não interessa muito pra gente quem é mais inteligente, porque às vezes é difícil você determinar isso, mas quem é mais forte é mais fácil, então, pô, a gente quer saber. Não interessa, imagina, antes os nossos interesses eram o quê? Eu quero ser rico, famoso, sei lá, etc, etc. É a mesma coisa ainda. É igual. O que a gente tinha como necessidade básica naquela época? Porra, comida, proteção, sexo, etc. Continua sendo a mesma coisa. A gente não mudou. Tipo, a gente é basicamente a mesma merda. Tipo, mudou a vestimenta, mudou a forma como a gente se apresenta e tal. A gente é a mesma coisa, cara. Os nossos interesses, aquilo que a gente tenta fazer, digamos assim, para ser aceito ou para se destacar, é igual. E aí eu fiquei pensando, cara, onde é que eu vi isso? Porque tem uma frase que falava isso muito bem. E eu descobri, foi no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, já no fim da sua vida, né? Então já pronto, se despedindo da vida, digamos assim. E um homem com enorme sabedoria, Salomão sempre foi considerado um homem de enorme sabedoria. Você imagina que na velhice ele era um homem realmente profundamente sábio. Só que naquele momento ele fala já em tom lamentoso mesmo, ele fala da existência como uma coisa um pouco repetitiva, né? Na verdade é aquele negócio meio chato, assim, que só se repete e tal. Então ele já fala, digamos assim, num tom mais lastimoso, assim, num tom de lástima, né? E uma frase, que é uma frase até bastante triste, mas que é muito verdade, é que ele diz que o que foi é o que há de ser. O que foi feito é o que haverá, é o que se fará. E não existe nada novo sob o sol. Então o que ele está dizendo é que basicamente a vida se repete. O que já aconteceu vai acontecer de novo. O que já foi feito vai ser feito de novo. Você imagina que aqueles caras lá na Escócia, né, no filme do Coração Valente, eles ficavam se testando quem é mais forte e tal, pegando tora, peso e tal. A gente faz a mesma coisa hoje em dia. A gente tem inteligência artificial, a gente tem isso, aquilo, outro, etc e tal. Mas os nossos interesses continuam sendo a mesma coisa. Então a gente não mudou muito, né? O que Salomão fala, é uma frase muito interessante para você observar bem, ó, é o que foi, é o que será. E o que foi feito é o que se fará ainda. E a outra coisa é a forma como ele repete, é a forma como ele fecha a frase, ele diz assim, não há nada novo sob o sol. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, pô, mas isso, a forma do Salomão pensar, ou a forma como ele fala, inicialmente, se você for parar para pensar com calma, é um pouco desoladora, você concorda? Porque se a gente só é uma réplica, se a gente só é uma repetição do que já aconteceu, ou seja, se a gente é basicamente a mesma coisa do que era antes, a gente não evolui, porque basicamente evolução é a tradução de mudança, né? Ou seja, a gente não muda, a gente é mais ou menos a mesma coisa. E eu comecei a pensar sobre a frase, né? E a frase diz que não há nada novo sob o sol. Só que sob o sol tem aquilo que é mais material, aquilo que é mais imediatamente tocado pelo sol, né? Tem coisas que não estão sob o sol, e eu fiquei pensando, né, aquelas partes que o sol não toca, né? Eu fiquei pensando nisso, eu confesso, foi esse o meu raciocínio, tá? Que mudam. Ou seja, se não é nada novo sob o sol, tem coisas que não estão sob o sol que podem ser novas. E, por exemplo, cara, o seu pensamento está sob o sol? Não.
No momento que você começa a plasmar o seu pensamento, aí ele fica, realmente, ele se transforma numa coisa material e aí ele fica sob o sol. Mas dentro de você, o seu sentimento, o seu pensamento, a sua consciência, ela não está sob o sol, concorda? Ela está dentro de você, de forma que o sol não toca. Eu fiquei pensando sobre isso, falei, então, se por mais que a gente seja muito parecido com as pessoas, da forma como elas eram antes, etc e tal, a gente é meio idiota de ficar, olha só, ele pega quatro sacos de cimento. Pô, legal. Um cara com um carrinho de mão também pega, um cara com empilhadeira também pega. Inclusive a gente já criou isso justamente por causa disso. Apesar de a gente ser meio bobinho, assim, meio igual, na verdade, a gente não está fadado à repetição. Salomão, ele estava falando pra gente que não há nada novo sob o sol, mas tem coisas que o sol não toca. Eu posso ser diferente dentro de mim. Então talvez a mudança não seja uma coisa que, de forma, digamos assim, ampla, a gente vai conseguir fazer. De repente a gente muda muito pouco de forma global. Mas para um homem, por exemplo, conseguir falar isso, chegar num nível de sabedoria dele e falar que não há nada novo sob o sol e observar isso, sem dúvida ele era um homem diferente. Então a mudança existe. A gente não está fadado a ser apenas a repetição, por exemplo, do que aconteceu antes. E lógico, essa é a minha visão. Comenta aí se você acha que eu estou sendo, de repente, ingênuo ou de repente ainda muito otimista. Porque eu acredito que a mudança é necessária. Porque se a gente faz parte da natureza e a natureza muda, a natureza evolui. A gente tem vários exemplos, né, que demonstram que a natureza realmente evolui. A gente também evolui. Você concorda? E aí, é claro que eu pensei que como espécie a gente muda muito pouco, mas como indivíduo a gente pode mudar muito, mudar enormemente numa vida apenas. Você já deve ter passado por situações onde, por exemplo, imagina, se amava muito uma pessoa, gostava muito da pessoa, vocês estavam juntos, aí se separaram, tempos depois você encontrou a pessoa e você não conseguia entender o que foi que te chamou a atenção naquela pessoa. Talvez você diga assim, não, mas eu era uma pessoa diferente, aquela pessoa é uma pessoa diferente. É lógico, é exatamente isso, ou seja, vocês mudaram tanto a ponto de aquela pessoa ser praticamente um estranho para você. Tempos atrás você achava aquela pessoa deslumbrante, uma pessoa fantástica, né, fascinante, e agora você não acha mais. É a mesma coisa com a nossa vida. Às vezes uma coisa que você adorava comer, você não gosta mais. Cara, quando eu era criança, eu adorava dobradinha. Hoje em dia eu não consigo sentir o cheiro de dobradinha sendo feita. E assim vai. E eu tô falando isso porque, é lógico que eu tô dando exemplos mais simples assim, mas isso também para hábitos, isso também para percepções de mundo. Então, a forma que realmente você muda, ou aquilo que realmente muda, não está sob o sol. Aquilo que realmente muda está dentro de você. Ou seja, por mais que como espécie a gente não evolua tão rápido, como ser humano, a gente consegue evoluir extremamente rápido, né? E a forma que eu fiquei pensando que a gente pode mudar é primeiro mudar a nossa consciência, né? E eu acho que a gente muda a nossa consciência quando a gente muda a nossa mente. Ou seja, basicamente quando a gente muda a forma como a gente pensa, melhorando a estrutura da maneira como a gente pensa, mas especialmente também não apenas limitando a nossa capacidade da nossa mente, né, naqueles processos racionais, mas também os processos emocionais, né? Então, quanto melhor a sua mente funciona, quanto mais clareza você tem na tua capacidade de entender as coisas, sem dúvida nenhuma, melhor é a tua consciência. E uma vez que você muda o seu entendimento, e portanto você refina a tua mente com um entendimento melhor, você acaba fazendo escolhas diferentes também. Um exemplo claro é que, com certeza, aqueles caras ali sabiam que, não precisavam pegar aquele monte de saco de cimento na mão. Eles estavam fazendo aquilo por uma escolha. De repente eles estavam fazendo por causa do conteúdo, ou porque eles queriam se testar, queriam saber se eles realmente conseguiriam pegar aquele montão de peso. Mas, para além disso, repara, você consegue fazer escolhas melhores quando você tem um discernimento melhor, concorda? E, portanto, se você faz escolhas melhores, necessariamente você está fazendo diferenças. Se você está saindo de uma coisa que era X e está indo para uma coisa melhor, naturalmente você está fazendo uma mudança. E essa mudança que você faz, apenas em âmbito pessoal, necessariamente ela vai influenciar de forma extrapessoal, vai necessariamente influenciar outras pessoas. O que necessariamente também faz com que o que Salomão disse seja parcialmente verdade, mas não completamente. Porque por mais que não exista nada novo sob o sol, dentro da gente, a gente sempre pode criar coisas novas. Mais que isso, né? A gente pode ser um ser completamente novo. Porque, no final das contas, a mudança, pelo menos sob o meu ponto de vista, ela realmente só acontece internamente, ela só acontece de forma íntima. E, inclusive, se você for parar para pensar com calma, boa parte das mudanças realmente significativas que a gente teve no mundo até hoje, embora para Salomão fosse basicamente mais do mesmo, foram motivadas por homens que se reformaram, se modificaram internamente e eventualmente conseguiram fazer essas reformas. Fossem essas reformas positivas ou negativas, enfim, né, em termos de impacto na sociedade que eles estavam vivendo.
Então, olha só quanta coisa que eu pensei apenas a partir de 4 sacos de cimento, né? Deixa aí nos comentários o que você achou. Se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreva-se imediatamente. Deixe seu like aí para avisar para o YouTube que esse conteúdo é de boa qualidade. A gente se vê no vídeo 115. Um abraço e tchau, tchau.